Olá, quinto ano, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a correção do nosso livro didático e do nosso livro de atividades, tá bom? Começando pelo livro didático, vocês devem abrir na página 26 para a gente iniciar a nossa correção. Geografia, professora Tereza, correção do livro didático, página 26 e 27, e correção do livro de atividades da página 63 a 65. Lápis na mão. Sobre a urbanização brasileira e os problemas sociais, é correto afirmar que a urbanização se concentrou principalmente na região sudeste do Brasil. Isso fez com que muitas pessoas buscassem melhores condições de vida nas cidades dessa região. A urbanização brasileira ocorreu de forma lenta, proporcionando o crescimento econômico de todo o território nacional. As cidades cresceram de forma muito rápida e não conseguiram absorver toda a população que migrava da área rural para a área urbana. E a maioria das cidades brasileiras cresceu respeitando o planejamento urbano e por isso são raros os problemas sociais que a população enfrenta no dia a dia. A segunda e a última já são alternativas que a gente praticamente pode descartar, né? A gente descarta ela rapidamente, porque a urbanização brasileira ocorreu de forma lenta, não é a verdade, né? Respeitando a questão econômica do território brasileiro, mentira, isso não foi assim. A última, a maioria das cidades brasileiras cresceu respeitando o planejamento urbano. A maioria não, né? O planejamento urbano, como nós vimos, são poucas cidades que tiveram planejamento, tiveram um projeto, tá? A primeira aqui, a gente viu na urbanização, a região sudeste foi onde concentrou o maior número de pessoas que migraram em busca de melhores condições de vida, principalmente por causa das indústrias e do comércio, né? Foram as cidades que mais desenvolveram o comércio e a indústria, tá? E as cidades cresceram de forma muito rápida e não conseguiram absorver toda a população que migrava da área rural para a área urbana. Justamente por isso, tantos problemas sociais nessas áreas, né? Nessas áreas urbanas que receberam um número grande de pessoas, mas não conseguiu dar uma vida boa para todas elas, né? E oportunidade para todas. Número 2, agora analise a fotografia, as afirmativas a seguir e marque a alternativa que considerar correta. Paisagem da área urbana de Belo Horizonte, Minas Gerais, no primeiro plano. É possível observar a comunidade do Morro do Papagaio e no segundo as construções do Barro Preto, do bairro Santo Antônio. Tá? A paisagem urbana fotografada revela que 1. A segregação socioespacial é uma característica do espaço urbano brasileiro. 2. Nas cidades há bairros com boas condições de infraestrutura e serviços, como tratamento de esgoto e água encanada. Há outros, porém, em que essas condições são precárias ou inexistentes. 3. O problema da habitação nas grandes cidades brasileiras é fruto da desigualdade de renda ou da falta de emprego. Segregação, significado, gente, né? O verbete, lembra? O verbete ou, né, do dicionário da enciclopédia, separar por a margem, marginalizar ou impedir alguém de participar de uma sociedade. E aqui nós temos que colocar quais são as opções corretas, né? Sobre isso. E nós vimos que as 3 estão corretas, né? As afirmativas 1, 2 e 3 são afirmativas corretas baseadas na foto. Percebam a diferença, né? A diferença de um bairro para o outro, bairros vizinhos, e como acontece aqui a questão da urbanização, né? As casas aglomeradas aqui, e aqui já começa a concentração urbana, tá? Geografia na prática, leia a notícia a seguir. O problema de mobilidade urbana nas grandes cidades é um dos principais desafios para melhorar a qualidade de vida da população, apontou a audiência pública realizada pela Comissão do Senado do Futuro, a CSF. Moradores de regiões metropolitanas gastam até 4 horas no trajeto entre casa e o trabalho, afirmaram participantes do debate. Eles defenderam maior integração entre os municípios e participação popular na busca por soluções. Com lápis de cor amarelo, destaque no texto a frase que indica o assunto principal da notícia. Essa notícia, o assunto principal é o quê? Problema de mobilidade urbana nas grandes cidades, né? Sendo isso um dos principais desafios para melhorar a qualidade de vida. Então, vocês devem marcar, tá, em amarelo, essa parte do texto que nos dá a explicação do que o texto vai tratar.
Número 2, pinte as palavras-chave relacionadas ao problema social urbano tratado na notícia. Então, essa notícia, o que ela teve de problemas, né? Ela demonstra os problemas. Aqui nós temos trânsito, moradia, emprego informal, congestionamento, saneamento básico e transporte público. Obviamente, a gente tem a questão do trânsito, né? O tempo que se gasta de fazer o trajeto do trabalho para casa. Então, isso também. Congestionamento, né? É o que acaba causando pelo número de fluxo de carros nas ruas, tá? Problemas de transporte público, os transportes públicos sempre lotados, tá? Com horários que não conseguem atender toda a população, sempre cheios, tá bom? E a questão de que aqui no vídeo a gente sabe que esses problemas de saneamento básico, moradia e emprego informal existem, mas não no nosso texto, tá bom? Por isso que a gente não vai marcar, tá? Vocês vão colorir, tudo bem? E aí eu coloquei o xizinho aqui, mas vocês devem colorir, tá? Com a cor que vocês quiserem, aí não especifica a cor. Número 3, pesquisa em livros, revistas ou em sites de internet o que é mobilidade urbana. Em casa, troque ideias com um adulto da família sobre possível solução para o problema da mobilidade urbana no município onde vocês moram. Então, vocês vão pesquisar baseados na nossa realidade aqui de Boa Vista, tá bom? Então, e depois vão registrar aqui o resultado da pesquisa. Vocês vão descobrir o que é mobilidade urbana e a partir disso vocês vão ver, conversar com as pessoas daqui, se vocês acham que a cidade possui problemas de mobilidade urbana, tá? E colocar aqui pra gente. E é isso, a gente vai conferir na tutoria, tá bom? Agora a gente vai para o livro de atividades, páginas 63 a 65. Então, pausem o vídeo, busquem o livro de atividades de vocês e abram na página 63, tá bom? Geografia, vamos lá, cidades, formas e funções. No livro de atividades nós estamos no assunto anterior, tá? Ao que estamos trabalhando agora em geografia. Então, vamos lá. 1. Leia um trecho dos textos Primeiros Povoados. Temendo a invasão de outros exploradores europeus, o rei de Portugal resolveu doar terras do Brasil aos nobres portugueses que quisessem aqui plantar cana-de-açúcar originária da Índia. Poucos nobres aceitaram o convite. Cada nobre que se mudou para cá trouxe a família: lavradores, ferreiros, marceneiros, pedreiros, padeiros, barbeiros e vendeiros. Um padre acompanhava a comitiva. Foi intenso e corajoso o trabalho desses imigrantes. Assim começaram a nascer os primeiros povoados no litoral brasileiro, como nós estudamos, né? E por que no litoral? Justamente pela praticidade de se ter água por perto, tá? Então, foram os lugares que começaram a ser povoados. Encontre no diagrama o nome de 7 povoados que se formaram pelo litoral brasileiro. Eu já vou colocar aqui para vocês, né? Confiram se vocês encontraram todos. Então, nós temos o povoado de São Vicente e Santos, temos Porto Seguro, temos Vila do Pereira e temos Iragaçu, Santa Cruz, Olinda e Ilhéus, tá? Todas elas povoados que se formaram na beira do mar, né? Nas partes costeiras, tá bom? Número 2, associe corretamente. Letra A para cidade natural ou espontânea, tá? Que surgiu de forma natural ou espontânea. E letra B para aquela que foi planejada. Sua construção envolve questões relacionadas à sua estrutura e organização, tais como locais específicos para a construção de residências, estabelecimentos comerciais e de serviços, indústrias e etc. Essa aqui já falou na palavra estrutura e organização, a gente já logo remete ao quê? A planejamento, né? Então já vimos que é característica de uma cidade planejada. E a segunda opção surgiu da aglomeração de pequenos povoados que cresceram à margem de rios ao redor de uma igreja, de um forte, de um porto, de um centro comercial ou de uma hospedaria para viajantes. Então, nossas opções é a B e depois a opção A. Número 3, enumere as paisagens de acordo com as informações que caracterizam a ocupação do espaço geográfico de cada uma delas. Número 1, para paisagem característica de cidades planejadas com ruas centrais largas para facilitar o fluxo de veículos e espaços arborizados para a circulação de pedestres. Já número 2, paisagem característica de cidades que sofreram rápido e desordenado crescimento urbano,
com intenso uso do solo e concentração populacional em áreas de risco. Aqui nós temos 4 fotos que estão bem nítidas, né? Nós temos 2 delas que mostram os aglomerados que nós conhecemos nas grandes cidades como favelas, tá bom? Que são aglomerados de casas construídas sem nenhum tipo de planejamento, normalmente em morros, o que traz o risco, né? Em épocas de chuva, tem risco de desabamento, tá bom? E muitos problemas sociais. Infelizmente, essas áreas normalmente não têm regularidade em nada. A luz elétrica não é regular, a questão da água não é regular, então o saneamento básico não é bom, tá bom? Então tem vários fatores. Já nas outras 2 fotos nós percebemos uma organização melhor, né? A gente vê que as casas foram construídas de forma plana. Nós temos a área concentrada domiciliar, tá? As áreas separadas com algumas partes de vegetação, né, para circulação de pessoas, tá bom? Então a gente vai preencher. Essa primeira é relacionada à paisagem de cidades desordenadas com crescimento urbano, né, que surgiram sem nenhum tipo de planejamento. Essa aqui nós temos um planejamento, uma paisagem de algo que foi projetado, tá? Essa aqui de baixo também é a mesma coisa, essa aqui mais ainda, né? A gente vê que foi um projeto bem legal aqui, inclusive estético, né? Se preocupou-se em fazer uma coisa bem organizada nessa aqui. E por último, mais uma vez, o aglomerado aqui, tá bom? Na número 4, gente, vocês vão recortar as imagens que tá no final da página de vocês, tá? Depois organize as peças e monte o quebra-cabeça no espaço a seguir. Vocês têm as imagens coloridas no livro de vocês. Aqui, para vocês conferirem, eu vou colocar a fotografia, tá? Que seria como se fosse uma sombra do desenho que vocês vão colocar e vocês vão formar, tá bom? Que a minha imagem, ela tem uma coloração só, mas vocês vão pegar as partes coloridas, recortar e colar como um quebra-cabeça, tá? Que é a do Palácio do Governo em Brasília, no Distrito Federal. Então, vocês vão ter aqui ó, a foto, tá vendo? São 6 partes. Vocês têm essas 6 partes para recortar coloridas, tá bom? E vão colar formando a imagem do Palácio do Governo, tá? Com base na paisagem que você montou, responda as seguintes questões. Essa construção está localizada em qual cidade brasileira? Nós vimos que é na cidade de Brasília, né? O nosso Palácio do Governo. Letra B, essa cidade, ela surgiu de forma natural ou espontânea ou foi construída com base em um projeto chamado Plano Piloto? Nós também já falamos sobre isso, não é? A construção de Brasília foi projetada, essas construções, principalmente nesta área onde se concentram os poderes, a política brasileira, foram completamente construídos à base de projetos, tá? E projetos ambiciosos, né? Nosso arquiteto Oscar Niemeyer, principalmente, que ficou muito conhecido, já era famoso, ficou mais conhecido ainda com o projeto de Brasília, porque ele sempre foi um arquiteto com uma visão moderna e inovadora, né? E justamente Brasília foi um exemplo disso, de uma construção inovadora. Então, ela foi construída com base em um projeto chamado Plano Piloto, que nós também vimos, que são aqueles projetos que começam no papel, né? Que é o desenho justamente de como o projeto vai ficar no final. Escreva 2 informações que caracterizam a cidade citada. Vocês podem colocar as características de Brasília que vocês quiserem, tá? Aqui eu vou colocar 2 como sugestão, mas vocês podem falar qualquer coisa, qualquer característica sobre a imagem, do Palácio do Governo, tá? Do que a gente acabou de fazer. Como sugestão, então, eu coloquei símbolo da arquitetura modernista do país, tá bom? É uma característica qualquer, tá, gente? E outra, na área central da cidade, localiza-se os prédios da administração federal, como a esplanada dos ministérios, tá? Então, assim, vocês podem falar qualquer coisa relacionada a Brasília. E aqui embaixo, vocês têm as fotos, justamente as fotos que vocês devem colar, recortar e colar e montar como se fosse um quebra-cabeça na questão anterior, tá bom? Lembre-se da importância de realizar a correção, as dúvidas vocês guardem, marquem no livro para a gente tirar na próxima tutoria, tudo bem? Então, queridos, até a próxima!